Agora com o quadro A Semana em Foco, as notícias da semana na visão do Portal Meso Regional, com o Jefferson Santos, está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia aos ouvintes da Rádio Taberá. Queda de temperatura, chuva, umidade e a voz está quase indo, né, Jefferson? Isso, atrelado ao cansaço, né, que a gente enfrenta aí também, né, esgotamento físico. É isso aí, mas vida que segue, tá tudo bem aqui do lado de cá, tirando a voz um pouco mais fraca. Bom, vamos lá. Temos alerta de chuva frequente entre hoje e domingo. Nível do rio Itajaí-Açu passou dos 6 metros agora na medição das 11 horas da manhã, está em 6 metros e 5 centímetros, apesar de ter sido a medição mais fraca, podemos dizer assim, das últimas horas, né? Subiu 6 centímetros o nível do rio Itajaí-Açu, o que indica que está diminuindo o nível de alta do rio, mas segue em elevação, há previsão para chuva, então ficamos aí todos em atenção, em estado de alerta. E em Rio do Sul, a medição das 11 horas apontou o nível do rio em 7 metros e 25 centímetros, o que mostra que o nível lá começou a baixar. Mas é a quarta enchente, né? Ou estado de enchente, houve alagamentos em algumas regiões, nesse ano de 2024. O que chama muita atenção, né, Jefferson? Eu não sei se é uma impressão da gente, se pode ser uma impressão, mas com tudo que vem acontecendo ultimamente, eu não sei se a gente não está mais entendendo a chuva ou conseguindo enxergar o volume de chuva, mas a impressão que dá é que chove pouco e o rio já transborda. Na verdade, eu não sei se é só impressão. Né? Não é impressão, né, Jorge? Eu acho que tem uma série de fatores. Quando as autoridades, algumas, alertam para a situação do clima, tem gente que diz que isso não existe, e existe sim, mas geralmente esses que falam isso não existe não são aqueles que degradam o meio ambiente e não conhecem a relação da a realidade da degradação do meio ambiente. O que a gente não vê é uma prevenção séria. Às vezes a gente vê aí no Pantanal de novo queimadas, né? Enfim, mas voltando aqui para a realidade do sul do Brasil, é que a gente tem a saída do El Niño e a chegada da Laninha. O que eventualmente a gente tem? A Laninha, ela às vezes é muito pior do que o El Niño, porque o El Niño que está saindo traz chuva. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é reflexo do El Niño. A Laninha traz furacões e tudo mais. A gente viu na América do Norte Jamaica sendo destruída aí por furacões de mais de 200 km por hora de vento, né? Então, assim, são sistemas climáticos que realmente eles circulam o mundo e eles andam, né? Eles se movem pelo planeta inteiro e a gente não é especialista aqui para falar, mas é evidente isso, né? O que o governo do estado está fazendo agora em Rio do Sul talvez seja ainda paliativo, mas já é o início, né? A gente tem que ver. Acho que Rio do Sul tem que ter um olhar especial, né? Já são 5 abrigos ativados, quase 140 pessoas nesses 5 abrigos ativados na cidade. A chuva deve dar sim uma trégua hoje. A previsão deu uma amenizada, acertou até aqui, tem acertado até aqui os meteorologistas. Hoje ainda deve chover aqui no Vale do Itajaí cerca de 20 milímetros. Estava olhando isso, buscando esses dados antes de sair da redação do Meso Regional para vir para cá. Isso engloba aqui. Agora amanhã e domingo deve voltar a chover um pouco mais forte. Aí a gente vai ter que dar uma olhada na descida do rio, nível do mar, tudo isso influencia, né? Se a chuva vai vir num momento só, se ela vai ser mais espaçada, né? Durante as próximas horas. Mas até domingo, previsão aí de pelo menos mais 60 milímetros. Isso com tendência a uma previsão tranquila, não alarmante, né? Uhum. Como alguns optam, e aí optam de forma... a gente às vezes considera alarme, né?
alarmista, mas às vezes também isso ajuda muita gente, principalmente o produtor rural, a se prevenir, a se proteger. Aliás, a prevenção é sempre muito importante e é o melhor remédio. Exato. Agora a gente tem que ficar atento aos morros, tá? Não está chovendo só essa semana. Está chovendo há muitos dias, né? Pouco, mas chovendo, a terra está úmida, está molhada, o sol vai não encharcando, apareceu. né? Exatamente, né? É isso aí. Então, a Defesa Civil de Blumenau, né, está em atenção, acompanhando toda a situação e informando através de seus alertas a situação das chuvas aqui em Blumenau e na região do Médio Vale do Itajaí. No Alto Vale, lá, Rio do Sul passa por essa situação. Nos últimos anos, né, a gente tem vivido, principalmente os 2, 3 últimos anos, com uma frequência dessas condições. A gente teve um espaço aí, né, de uma situação um pouco mais calma, e nos últimos anos parece que ficou muito frequente essas situações, essas questões, o que nos dá a impressão de que já não precisa mais chover tanto para alagar e para transbordar o nível do rio Itajaí-Sul. Eu estou falando de impressão, né? São técnicos especialistas que têm que dizer se isso é real ou não. O que a gente vê é muito aterros próximos aos rios. Se a gente considerar muitas construções, se a gente considerar o rio Itajaí Mirim, que vem ali de Vidal Ramos, Botuverá, Guabiruba, Brusque, Itajaí, aquela região mais baixa, a foz do rio Itajaí-Açu, ela já está praticamente toda aterrada. Se você passar aí pelo Antônio Raio, pelas margens do Itajaí Mirim, isso é visível, sabe? Meu avô nasceu naquela região, então ele, cada vez que eu passo com ele ali para ir com ele no centro de Itajaí, alguma coisa assim, ele comenta isso comigo. Isso aqui vai dar muito transtorno ainda, porque isso tá aqui alagava tudo. Ele diz, né? Alagava tudo. Agora para onde vai essa água? Isso é uma realidade. É o desenvolvimento, é o ônus disso, né? E aí a gente precisa se ater a essas situações, a uma área portuária ali, precisa de aterro para atender algumas demandas, mas a gente tem que ser responsável com a natureza. Não é muito diferente aqui na nossa região, né? A gente tem aqui uma decisão judicial sobre um edifício à margem do Itajaí-Açu. Uhum. Mas essa decisão judicial veio só depois. Veio muito tarde. O próprio edifício América, né? Que há anos fica aí, né? Então, assim, por que deixaram? Por que não foi visto isso antes? E aí vai, agora não adianta mais discutir, já está ali. Já foi. Portanto, se você está localizado nas áreas mais baixas aqui, né, das cotas iniciais de enchente em Blumenau, fique atento, né, acompanhe todos os alertas da Defesa Civil, o Alerta Blue aqui na cidade. Lembrando sempre que o Alerta Blue tem um aplicativo onde você pode acompanhar tudo, né, nível do rio, avisos meteorológicos, a cota de enchente para saber qual é a cota da localidade que você tem. De maneira oficial, para não acreditar. Para não ficar, às vezes, recebendo mensagem que nem é de agora, né? Isso. E entendendo que é de agora. Então ali é oficial, tem o aplicativo do Alerta Blue, você baixa no seu celular. Ali você vai ter todas as informações que você precisa, todas as orientações que você precisa. 11 horas e 17 minutos em Blumenau, 11h17. E a gasolina, hein? Tem alguns postos que já está 6,39 o valor da gasolina. Não é só a gasolina, o gás de cozinha também aumentou. Isso, e automaticamente influencia no preço do etanol também, né? Exato. Porque é um pouquinho difícil para a gente entender, né? Se tem álcool na gasolina, mas não tem gasolina no álcool, por que sobe o preço do etanol quando a gasolina sobe? Eu, desde novembro, venho abastecendo etanol num posto de combustível que tem ali 70% o valor, né? Uhum. Isso, para mim, se tornou viável, se bem que agora no inverno tem uma dificuldadezinha maior em ligar o carro, mas nada, enfim. Meu ponto de vista é que dessa vez, de fato, foi as declarações do presidente da República que acabou influenciando nesse aumento da gasolina. Porque o dólar disparou, né?
e a gente sabe que é uma commodity, são commodities, e aí com o dólar alterando o preço, altera-se o valor, e com certeza isso não reflete somente no combustível, mas no algodão, enfim, nos minerais, no ferro, enfim, numa série de produtos. Pode não, e com certeza tem outros fatores, mas quando a gente tem assim, alguém do nível de um presidente da República falando algumas coisas, tomando algumas decisões, isso impacta diretamente nas nossas vidas. E a maioria das pessoas não entende isso, né? Então, quando a gente tem que cobrar mesmo, para que não se venha a repetir. Aí agora eles estão tentando fazer uma cortina de fumaça com a suposta redução de impostos na carne, na cesta básica, enfim. É apenas uma cortina de fumaça, nós vamos continuar pagando impostos muito caros e vamos continuar pagando, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja o isento, como queiram. Nós vamos continuar pagando pelas decisões e pelas falas daqueles que governam o nosso país, nosso estado e os nossos municípios. Um abraço para o Charles Esp, que está na audiência. Charles. Obrigado, Charlinho, pela companhia aí que faz com a gente nesta manhã de sexta-feira. Quem esteve em Blumenau nessa semana foi o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, que está como governador interino até domingo, porque o governador Jorginho Melo está em uma viagem a Portugal. E o Mauro de Nadal veio aqui em um ato político, né, para a liberação dos 5 milhões de reais da bancada do Vale para a reforma do complexo esportivo do SESI. Algumas coisas que a gente precisa explicar. O SESI, apesar da intenção do governo do estado na apropriação e da Fiesc na entrega para o governo do estado, depois o estado vai doar para o município de Blumenau, mas ainda tem um trâmite burocrático a ser vencido aí. E é um trâmite burocrático que pode ser longo. Por que isso? Porque tem doação de terrenos do Estado para a Fiesc envolvido nesse negócio, doação de estrutura da Fiesc para o Estado envolvido nesse negócio, há um trâmite burocrático de registro de documentos e tudo mais, e isso demora. E um ano eleitoral. E um ano eleitoral que trava muitos processos. Exatamente. Também, né? Pelo menos até outubro, quando acaba a eleição. Então vai demorar um pouquinho para a prefeitura botar a mão no complexo esportivo do SESI e dizer, opa, é nosso, agora eu vou mexer. E receber esse recurso também para mexer. Eu lembro, Jefferson, que numa conversa que eu tive aqui com o Marcelo Groy, secretário de Turismo, presidente do Parque Vila Germânica, e que encampava aí, junto também com o vereador, na época, Alexandre Matias, essa questão da municipalização de toda aquela estrutura do SESI, ele dizia que precisaria uns 30 milhões de investimento naquela estrutura para fazer com que o governo municipal pudesse utilizar aquela estrutura, disponibilizar aquela estrutura para as ideias que tinha aí de investimento. E a partir daí buscar parcerias, né, com o governo federal, através do Comitê Olímpico Brasileiro, com a FESPORT, de utilização de parte dessa estrutura aí durante o ano para manutenção. Porque é uma estrutura que gera grande manutenção. E isso gera muitas dúvidas, né? É viável, não é viável para o município ter uma estrutura como aquela. O governo do estado parece ter demonstrado intenção de ser um colaborador nesse sentido. Já vinha com o governo anterior, mas o governo anterior, por questões políticas, travou isso, e aí isso deu uma atrapalhada no processo. O governo atual parece demonstrar que ter uma celeridade que não dá nesse momento, justamente por questões burocráticas. Pelos trâmites burocráticos. Isso, e a né? questão do ano eleitoral. Eu já me manifestei aqui, inclusive, né, Jorge? Eu, como cidadão, não sou favorável. O mais interessado, né, na municipalização do SESI, tornar o SESI
um equipamento público, é a própria Fiesc. Se a Fiesc dar de presente para o município ou para o estado, o SESI já é um presentão para a Fiesc pelo custo que aquela ferramenta existe. Agora, tem muita gente que é favorável, que pensa que é bom. O fato é, são aproximadamente 50 milhões, tanto de compra, de negociação, mais alguns milhões para deixar o SESI em dia, com manutenção, que a gente não sabe nem quando isso vai acontecer, certo? Então, assim, e aí a gente vai ver reforma, a gente vai ver primeira compra, a negociação, depois reforma, e a gente não vai ver o SESI bonito daqui 5 anos, depois desse período, na verdade, porque está no poder público, tem muita gente que entende o que eu vou falar também, é que o poder público às vezes deixa a desejar. Se a gente olhar o que é o Galegão hoje, aquilo precisa de coisas simples serem solucionadas, como, por exemplo, a instalação de equipamentos contra as aves ali, os pombos, né? E isso aí, com menos de 5 mil reais se resolveria, né? Mas não, tá lá sujo, falta de manutenção, enfim, são essas coisas que vão acontecer no futuro. Agora, a compra do SESI virou mais do que nunca, mais um objeto político eleitoral do que outra coisa. Vai acontecer. Tem gente achando que com o SESI municipalizado a gente também vai ter a possibilidade de ver jogos de futebol por aqui, né? Talvez isso aconteça. E muito difícil vai ser de forma acessível, de forma gratuita, porque não vai dar, né? São entidades privadas que promovem esses jogos. O Metropolitano é uma entidade privada, o Blumenau Esporte Clube é uma entidade privada, vão ter que cobrar ingressos, vão ter que contratar um aluguel e, acima de tudo, a gente vai ter que ver esses times buscando a evolução nos torneios estaduais, pelo menos, né? Que a gente hoje sabe que está difícil. A gente sabe, né, que o futebol pena muito aqui na cidade justamente por não estar aqui, né, fica fora, não tem essa ligação com a cidade. Até para conseguir patrocínio se torna muito mais difícil. E é uma modalidade interessante que, se fosse melhor desenvolvida na cidade, seria melhor. E que a municipalização do estádio do SESI vem a ajudar nesse sentido, sem dúvida nenhuma, né? Vai depender agora também, né, desses clubes, né, de como é que eles vão se comportar para tentar atrair a partir de então o torcedor. Tomara que tudo dê certo, porque é uma cidade que precisa, é uma cidade eficiente no esporte, mas não se desenvolve no futebol, né? Estou torcendo para que tudo isso que eu falei não aconteça, né? No sentido que eu esteja errado. Estou torcendo muito. Eu também. Ô Jefferson, fala sobre a Operação Mão Fantasma, né? O mesmo regional acompanhou essa operação. A Operação Mão Fantasma era aqueles golpes, né, que você recebia lá uma mensagem ou uma ligação. A Casas Bahia indicou uma compra no seu nome, no seu cartão, digite 2 se é você, 1 se não é você. Então eram falsas centrais telefônicas ali, que muitas vezes levavam muitas pessoas ao desespero, né? Dizer, meu Deus, estão comprando com o meu cartão. E acabavam aí caindo em golpe. E uma operação realizada aqui acabou prendendo integrantes de uma quadrilha envolvida nesses golpes, né? Essa Operação Mão Fantasma. Olha, Jorge, são empresas, né? Constituída empresas, são organizações criminosas, né? Que antes se chamava de facção criminosa ou formação de quadrilhas, né? São, de fato, o que as pessoas, quando ouvem falar disso, tem que entender o seguinte: são quadrilhas. Esses nomes gourmetizados acabam facilitando o mundo do crime. Vamos lá, a gente não pode mais falar formação de quadrilha, organização criminosa. É quadrilha, são criminosos. Isso que tem que deixar claro, né, para a sociedade ficar atenta a isso. Eu mesmo recebo ligações,
foi feita uma compra no seu Nossa, cartão. Tal. mãe, nem fala. E eu cara. fico 2, 3 vezes. Não, e tu sabe o que eu fico mais louco? É que vai pra caixa de recado agora. Isso, sabe? Então, Aí a ver, pode ter um recado importante e você não dá atenção, Isso. porque tá cheio disso aí. Isso compra realizada. Exatamente. Ó, vem gente, isso é mensagem pelo golpe. WhatsApp. É golpe, vem SMS. É golpe, tá? Você não vai receber ligação com a mensagem automática. Não passe os seus dados para ninguém. Consulte alguém mais instruído da sua família para te ajudar, tá? Converse, né? Ligue você para sua agência bancária, porque para mim eles ligam para um cartão que eu nem tenho. Mas coincidentemente poderia ser de um cartão que eu tenho. Não resta dúvida. Eu estava na praia e um vizinho chegou lá desesperado, né, conversando comigo. Ele disse, recebi essa mensagem aqui, o que eu faço? Eu disse, nada. Isso é golpe, ele será? Isso. Mas eles não podem ter clonado o meu cartão, usado o meu cartão. Não, eles querem clonar o teu cartão. Exatamente. Então, tome cuidado, não dê valor, não dê importância. A primeira coisa que tu faz, entra no saldo da tua conta, pô. Exatamente. E importante. Mexeu? Né? Pode ser que tenha alguma coisa. Entre em contato com o banco e manda suspender. Isso. Não mexeu, é golpe. E o mais importante é o seguinte, Jorge. Se alguém clonou o seu cartão e você foi apenas vítima, no sentido de que alguém teve acesso aos seus dados de forma criminosa, involuntária da sua parte, você vai conseguir processar, rever esse dinheiro, ainda que demore, talvez até ganhar o dano moral. Agora, se você mesmo passar os seus dados para algum criminoso e ser lesado, o banco não vai indenizar você, porque você que passou esses dados, né? E os bancos, inclusive, as cooperativas de crédito, os bancos, enfim, eles estão com campanhas maciças para instruir a gente e dizer assim, não caia no golpe. Tem banco dizendo que só aparece em cadeia de rádio e TV para dizer o seguinte, não caia no golpe, mas não caia no golpe, mas não caia no golpe. Não é a gente ligando para você. São criminosos, né? Então, é isso. São criminosos, essa operação vem... e detalhe, né? São empresas constituídas, porque para você conseguir dados, ligações telefônicas, isso a Anatel tem fechado um pouco o cerco, mas também de uma maneira paliativa. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí em vigor e para quem a gente recorre? Eu recebo ligação, tenho todos os meus números cadastrados no Não Perturbe, mas as telefonias das empresas de telefonia todo santo dia. E aí, quem vai ser punido? Mas se punir as empresas, elas vão falir, elas vão quebrar, mas estão desrespeitando o consumidor. Será que isso existe em outros países do mundo que sejam desenvolvidos? Eu tenho certeza que não. O Google é multado, a Meta é multada, o TikTok é impedido de atuar em alguns países. Por quê? Porque eles não lidam com seriedade com dados das pessoas. É simples. A gente tem que ser sério, então constroem tanto a lei. Então agora discutindo lá e vai passar, foi aprovado. Anistia praticamente para políticos. Agora, para nos proteger, tem pouca gente que se move, né, Jorge? É verdade, olha. E teve um vazamento aí de Pix, né? Mais de 40 mil dados do Pix. Exatamente. Aí fica difícil. Olha, e eu vi uma coisa também, Jefferson, que me chamou a atenção no Instagram. Gente, você que usa muito o Instagram, tem algumas propagandas, inclusive da Van, Mercado Livre ali, que são feitas com inteligência artificial para te enganar. Tá lá, TVs por R$145, onde é que existe isso, né? Não vamos cair nesse tipo de golpe, a gente tem que parar um pouco e pensar. Todos essas lojas, essas operadoras, eles têm aplicativos próprios. Na dúvida,
consulte no aplicativo, cara. Não clique naquele link. Tá lá e tá escrito lá, ó. Clique aqui, pesquisa rápida. É só preencher. Não caia nessa, né? Vá lá você no site daquela empresa, digita lá, de repente até no Google. Exatamente. Vai você lá. Se aquela promoção está aparecendo na sua rede social, ela tem que estar disponível para todo mundo. Não é só você que vai ter essa vantagem. Eu vi ontem mesmo uma usando a imagem, a voz da Angélica. Sim. Né? A Angélica. Isso é inteligência artificial, exatamente. Tá, gente? É possível fazer isso. Isso, é possível. Inclusive nós corremos esse risco, embora exatamente. Aqui nós somos comunicadores regionais, mas nós mesmos estamos sujeitos a isso. E detalhe, né? Quando eu falo das redes sociais, eles sim precisam ser responsabilizados. Meta, o Google, porque eu denunciei esse vídeo e comentei lá, é golpe. E já tinha mais de 100 comentários. Todos, é golpe. Quer dizer, quem comentou provavelmente denunciou, mas aquele vídeo ainda estava no ar. E eu vi muitos, né? Aliás, se pegar o celular agora no Stories do Instagram, é capaz de aparecer alguma coisa. Então, fique atento, não caia em golpes. Valorize o comércio local também, né, gente? Isso aí. Tire dúvidas, né? Não vá pela emoção, por favor. Acidentes de trabalho. Essa semana o mesmo regional esteve num galpão onde 2 homens estavam instalando um telhado, né? E acabaram sofrendo um choque elétrico. Um deles, inclusive, caiu de uma altura de 8 metros. E a gente convive muito com acidentes de trabalho, hein? O que está faltando? Será que nós não temos mais não estamos conscientes da responsabilidade de nos cuidarmos, usarmos materiais de segurança nesse tipo de ação? Jorge, o setor que mais sofre registra acidente de trabalho é justamente esse, o da construção civil, né? E eu estive lá nesse local dessa ocorrência. O que acontece? Edificação de um galpão, todo lateralizado, né? Cobertura e laterais, né? Com chapas de zinco. E muito próximo da rede de distribuição de energia. Poucos metros. Dentro das normas, que tudo bem. Só que, vamos lá, se a norma diz são tantos metros, a chapa tem mais comprimento porque é uma parede inteira do galpão, né? E aí, nesse movimento da chapa para colocar no telhado? Talvez, né, não estava lá nesse exato momento. Ninguém viu, né? O meu pai é eletricitário, meu avô são aposentados da Celesc, e eu comentei para eles, né, que eu desse acidente de trabalho em um almoço um dia depois. Eles estavam juntos e eu pude almoçar com eles e comentei desse acidente de trabalho, e eles estimam que provavelmente a chapa não chegou nem a encostar na fiação. Só se aproximou. Muito próximo, porque a possibilidade deles terem que poderiam perder a vida, da possibilidade de ter morrido, é muito alta se caso realmente encostar na rede de alta tensão, né? São 23 Daí a voltagem é muito maior, né? Exatamente. Então desarmou também lá o fusível daquela fiação. Isso pode ter ajudado também a não ter sequelas mais graves. Mas alguns trabalhadores culparam a Celesc por não desligar a rede enquanto eles estavam ali fazendo essa colocação. A Celesc jamais vai fazer isso. Imagina cada obra que tiver numa cidade, a Celesc ter que desligar a rede de distribuição, a população toda ao entorno é afetada. Isso não acontece. Quem tem que cuidar dessas regras Também observei o seguinte: absolutamente todos os trabalhadores não usavam sequer capacete no momento que eu estava lá, né? Luva, e eu não vi também. Sapatão, ok, uniformezinho ali de trabalho. Essa é uma questão. E um recado aqui para todos os empresários, né? Trabalhei, antes de ser da comunicação, trabalhei na área contábil, departamento pessoal. É automático. Acidente de trabalho nessa proporção, o Ministério do Trabalho vai visitar essa obra, vai sim pedir muitas explicações
para a empresa, muitas vezes vai autuar, porque vai pedir, tinha isso, tem aquilo, tá aqui, eu quero ver. O Ministério do Trabalho provavelmente já foi lá. É muito rápido essa fiscalização depois que acontece. O Sereste também, né? O próprio sindicato da categoria fiscaliza também. Então, assim, sorte e ainda bem, né? Graças a Deus que esses 2 trabalhadores estão vivos, porque foi sorte mesmo, né? Talvez lá o Papai do Céu disse, não é a hora de vocês, deles terem sobrevividos, principalmente aquele que estava ainda no vão da escada ali, né? Nos degraus da escada móvel, aquela escada de fibra, né? E caiu ali de entre 6 e 8 metros. Essa queda por si só já era um perigo, né? Já poderia ter causado sequelas mais graves, né? Já é um perigo, né? E os equipamentos de segurança, acima de tudo, devem ser usados, né? Exato. Jefferson Santos, para fechar, risoto do bem ontem à noite no Parque Vila Germânica, setor 2, mais de 3.000 ingressos foram colocados à venda. Esse ano, promoção que beneficiou a Casa de Apoio. E a que foi escolhida através de um concurso cultural. A partir de agora, né, essa promoção Risoto do Bem vai fazer as escolhas das entidades beneficiadas através dessa escolha, desse concurso. A população vai poder escolher quem vai ser beneficiado. Né? Estive lá ontem, Jorge, e foi bonito, chuva, frio, mesmo assim o setor 2 do Parque Vila Germânica lotado. Parabéns pelos risoteiros, 100 duplas ali, então mais de 200 risoteiros participantes, muitos conhecidos lá, pessoal da organização, o Ivo Dickman, o Aor, o Ramon Benedetti, enfim, o Joel, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas pessoas que fazem esse evento há anos, se tornou um dos principais eventos da cidade, principalmente um dos principais eventos beneficentes da cidade, e tem ajudado essas entidades de uma maneira muito importante. A Casa de Apoio também se apresentou lá, faz um trabalho brilhante também, e além da gente reconhecer, parabenizar a organização e os risoteiros, a gente tem que sempre aplaudir a população blumenauense, que é uma população solidária, como a gente pouco vê em outras partes do Brasil e do mundo. E é isso que traz a esses eventos, né, sinônimo de sucesso. Tem aí, dia 27 agora, acontece a feijoada dos veteranos do 23BI, né, a famosa feijoada do 23BI, que também vai ter um gesto solidário a partir de agora. Na verdade sempre teve, né, mas agora de uma forma mais ampliada, que vai atender algumas entidades. Uma delas é o Bom Amigo, né, a ONG Bom Amigo, que atende crianças na educação infantil. Inclusive o meu filho passou por lá, hoje a minha filha está lá no último ano, pertinho de casa, que faz um trabalho brilhante também. É uma instituição sem fins lucrativos, não governamental, e que atende de forma ímpar a educação infantil. Considero, né, a gente falar em creche, né, uma das melhores de Blumenau e um preço muito acessível. É verdade. Essas ações solidárias são muito comuns, né? Essa é a temporada das feijoadas, diga-se de passagem, né? Todo final de semana você encontra uma, né? Se não tiver uma solidária, vai ter em algum lugar. Ah, vai ter várias, né? Amanhã, por exemplo, falta fazer a sopa solidária, né? Ah, é verdade, né? Aliás, sopa solidária era interessante, né? Bom. Olha, um prato novo pra gente buscar um ato de solidariedade. A gente recebe muitos convites e eu falo, feijoada, cara, só feijoada no inverno, será que não tem um outro? Tá aí, não tinha sopa. Eu não sou um apreciador de sopas, mas tem muita gente que é. Eu sou quase que uma exceção. É verdade, né? O pessoal gosta de sopa aqui. Muita gente gosta. Né? E tem de vários tipos que dá para fazer, né? É um prato barato, né? Uma canja, uma sopa, enfim. É um prato barato tanto quanto a feijoada, né? Vamos aí, quem sabe a gente leva essa ideia para frente. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com a Semana em Foco. Obrigado pela tua participação. Melhoras, viu, Jeff? Obrigado, sou eu quem agradece sempre. Obrigado aos
ouvintes aqui da Rádio Itaberá. Hoje a gente não fez nem a live porque a minha voz provavelmente o pessoal ia estranhar. Mas estamos no YouTube também. Obrigado, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. E vamos torcer aí para que essa previsão de chuva não se concretize, né? E a gente passe um final de semana mais tranquilo. Quero só mandar um abraço especial aqui pro Joel de Oliveira, acompanhando a gente, mandando recado aqui para mim. O Clausiense, do Blumenauense também, Jorge, né, nosso colega de produção aqui, ouvindo a gente também, mandando recado aqui no WhatsApp. E o Walter também tá mandando um abraço para ti, tá joia?